patriarcal, em que até a esposa do filho, quem escolhia era o pai. Não é isso? Mas nós entendemos de que o presbítero é aquele homem que governa bem, que cria seus filhos para servir a Deus. Não é isso? Não se admite que um presbítero crie os seus filhos para ser batista ou presbiteriano ou católico. Ele tem que criar os seus filhos para serem assembleanos, porque ele é presbítero da Igreja Evangélica Assembleia. Vossa Senhoria poderia esclarecer esse projeto de cidadania? Eu não conheço o projeto de cidadania. Eu não vou falar sobre isso porque eu não ouvi a Jemima falar, pode estar sendo tirado do contexto, eu não vou responder. A paz do Senhor, meus queridos irmãos, amados irmãos, tudo isso que vem acontecendo nesses últimos 22 anos na nossa igreja, e nesses últimos anos com mais frequência, é o reflexo, de uma liderança caída, de um homem que Deus permitiu estar à frente da igreja para um propósito. Deus tem seus propósitos, mas qualquer pessoa, por mais simples que seja, percebe claramente os desvios, os graves desvios de conduta dessa liderança com essa diretoria da igreja, que fundamentou a sua administração nas colunas da mentira, da dissimulação, do engano, da hipocrisia, da tirania, da covardia, da inveja. E a inveja reflete-se tão bem na vida desses homens que missionários são enviados para o campo missionário, pastores são jogados de um lado para o outro com as suas famílias, simplesmente porque não podem ofuscar o brilho do sol. O sol é o presidente da IADPE, porque ele mesmo já disse em reunião que ele é o sol, os demais são as estrelas, e as estrelas não podem brilhar mais do que o sol. Procedimentos em que esses homens se reúnem para maquinar projetos contra homens e mulheres de Deus sérios, assassinatos de almas ao longo de 22 anos, quantas almas morreram, pereceram, quantas estão em cima da cama, em depressão, tudo por conta dessa dinastia do terror, do horror dentro da Assembleia de Deus Pernambuco. O reflexo disso tudo, do que está no coração desse presidente, irmãos, é aquilo que vocês viram. Lembram daquele vídeo que os irmãos publicaram de 30 minutos, em que ele transmite aquela mensagem na posse do filho dele lá em Caruaru e consagrou alguns presbíteros, colocou os presbíteros na frente dele, falou 30 minutos de ameaças veladas, e fechou com chave de ouro, se é que a gente pode falar assim, num tom irônico, é claro, quando ele diz que não se concebe a ideia de um presbítero da Assembleia de Deus preparar filhos para batista ou presbiteriana. O senhor Ailton José Alves, ele coloca para fora tudo aquilo que está dentro dele, que é o sectarismo, o terror contra as demais igrejas. Ele acha que o céu é propriedade exclusiva da Assembleia de Deus de Recife, ou seja, a Assembleia de Deus que ele é o presidente. Ele acha que o céu só cabe ele e o povo dele. E a gente vê nos procedimentos dele que o caminho que ele está trilhando e conduzindo e levando muitos não é o caminho do céu. Meus irmãos? E aí vocês lembram daquele outro vídeo que vazou das audiências, em que ele passa quase 2 horas mentindo e dissimulando. Quando não mente, omite a verdade. Mas aquele trecho em que o advogado pergunta a ele sobre o projeto de cidadania e ele, sem nenhum pudor, ele diz: eu não conheço o projeto de cidadania. Aquilo ali foi a gota d'água final para que muitos que ainda estavam cegos, cegos como aqueles eleitores, que continuam defendendo e gritando aos 4 ventos, defendendo os seus políticos corruptos. Infelizmente, muitos irmãos nas igrejas, e na nossa igreja não é diferente, estão assim, cegos, achando que aquele que um dia foi ungido permanece ungido. As pessoas não leem a Bíblia, não estudam a palavra de Deus, não têm noção do que é estudar a palavra de Deus, por isso sofrem tanto. A cultura da conservação do cargo por conservar de qualquer forma, manter o cargo, a função na igreja, na Assembleia de Deus Pernambuco, vendendo a sua dignidade, sacrificando a sua família, isso é muito comum. Então tudo isso é reflexo, irmãos, infelizmente. Mas a Bíblia diz em Eclesiastes 3, irmãos, que há um tempo para tudo debaixo do sol, há um tempo para tudo embaixo do céu. E Deus tem o seu tempo, Deus tem os seus propósitos, e nós cremos pelo que Deus vem falando, e pela loucura desse homem juntamente com a sua diretoria. Ele está na condição do rei Acabe, na condição de Saul, na condição daqueles homens caídos. Quanto mais Deus levantava os profetas, quanto mais Deus falava, mais eles praticavam iniquidade. Um caiu em Gilboa,
que foi Saul, e o outro caiu em Ramote Gileade, que foi Acabe. E essa liderança está caminhando a passos largos, irmãos, para Deus cumprir aquilo que Deus prometeu, que é arrancá-los de uma forma extraordinária, que somente Deus pode fazer. Continuemos, irmãos, orando pela igreja. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.